Eu sei que, como já comentaram, né, a LGPD já é um tema que ela está relativamente bem consolidada aí na cabeça de muita gente, né, mas até em conversa rápida com o Luiz, ele sugeriu que eu fizesse uma contextualização, porque talvez algumas pessoas, né, ainda não tenham tido esse contato com o tema, tá? Então, eu fiz um início aqui mais para a gente colocar todo mundo na mesma página. Tá? E o início, tá, ela é mais voltada a contexto, né? Não sei se vocês vão se recordar, mas no final de 17, início de 18, a gente teve uma situação bastante complicada com a Netshoes, né, em termos de vazamento de dados, né? Isso aqui é anterior à LGPD. Tá? A LGPD ela foi aprovada, né, pelo nosso legislativo, né, em meados de 2018. Né? Antes disso não existia o texto da LGPD. Né? Só que mesmo antes lá da LGPD, né, a gente já tinha incidentes de dados, né, que envolviam dados de pessoas físicas, né, e já existiam punições, né, sanções para esse tipo de situação, né, como foi o caso aqui da Netshoes. Entendendo um pouco, né, como a LGPD, né, ela vem falar sobre proteção de dados pessoais, né, olha o que tem acontecido com dados como um todo, né, desde o início da pandemia. Né, é uma notícia de junho de 2020, tá, mostrando contexto para vocês também, né, quase 50% de aumento de incidentes de dados. Aqui, já em final de 2020, né, uma primeira indenização, né, de uma empresa, né, relacionada à questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui foi uma situação onde a empresa ela acabou transferindo dados, né, do seu cliente para parceiros sem autorização. Aqui, né, é um caso também bem icônico que a gente teve no ano passado, né, voltado a um vazamento no Einstein. Tá? Isso daqui, na época que saiu, ainda o pessoal teve bastante comentário, né? Olha, mas será que essa LGPD, o pessoal vai fazer alguma coisa a respeito? Né? E aí, algum tempo depois, pouco tempo depois, né, o Procon entrou com notificação para o Einstein, né, pedindo esclarecimentos. Por que eu estou mostrando todas essas notícias, pessoal? Vocês devem ter percebido, né, para quem tem acompanhado, principalmente vocês, todos nós de tecnologia, né, o quanto o Brasil ele começou a se mostrar vulnerável, né, as mídias todas começaram a publicar, né, quanto todo o nosso sistema, empresas, governo e etc., né, como a gente é vulnerável hoje à questão da cibersegurança. Né? E isso começou a ficar muito evidente, né, nesses últimos tempos. Né? E aí, mas o que isso tem a ver com a LGPD? Bom, como a LGPD ela trata, né, de forma bastante intensa a questão, né, de respeito aos dados dos titulares, né, quando você tem todo um ecossistema, né, que tem dificuldade de proteger dados como um todo, né, proteger dados pessoais ele se torna um desafio ainda maior. Né? E isso aqui é para mostrar como a lei, né, ela não está vindo desconectada da realidade. Né? Ela vem conectada a uma realidade de muita fragilidade, né, onde todas as instituições, as empresas, elas precisam se atentar, né, e olhar como trabalhar, né, todo esse contexto, toda essa situação, né, de riscos, né, que se apresentam. Né? Riscos aí é um tema bastante conhecido, né, de todos na gestão de projetos, né, e é um item bastante conhecido também para o pessoal de TI. Aqui é para exemplificar, né, que a gente, mesmo antes do artigo de sanções, né, entrar em vigor, que está previsto agora para o mês que vem, início do mês que vem, né, o artigo das sanções da LGPD, ainda assim, mesmo assim, já existem, já ocorreram situações de multas e sanções, porque, na verdade, você não precisa de um artigo específico de sanção da LGPD, né, para aplicar sanções pelo descumprimento de leis. Essa aqui é uma interessante que eu quis trazer também, ainda ilustrando a questão de vulnerabilidades e de riscos. Né? Esse caso foi um caso onde um ataque de ransomware, né, foi feito para uma empresa que trabalhava com gestão de ativos de TIs, né, como serviço. Né? E aí, como essa empresa, né, teve a sua solução comprometida, né, o ransomware ele conseguiu invadir
na verdade, o sistema de todos os clientes dessa empresa, né, por meio do acesso remoto. Isso aqui foi uma coisa bem complicada. Né? O resgate hoje está na casa de 70 milhões de dólares. Bom, pessoal, mas então, o que é essa LGPD e o que essa questão aí de vazamentos, né, cibersegurança, riscos, tem a ver, né, com essa tal dessa LGPD? É importante, né, algumas definições de cunho básico, né, para a gente entender o que essa lei pede. Ela é uma lei, né, que ela vem, na verdade, influenciada por uma lei europeia, né, e por questões de fora. Então, não é uma lei que vem da cabeça dos nossos políticos, como algumas pessoas podem pensar. Né? Na verdade, ela é uma exigência que já começou na Europa em 2018, né, onde a lei europeia ela exige que todas as empresas sediadas no bloco europeu protejam dados pessoais, tá? Dados de pessoas físicas, e que todas as empresas, todos os países que mantêm relacionamento comercial com essas empresas europeias também possuam leis de proteção de dados nos seus respectivos países, né, com risco de adoção de sanções comerciais. Então, na verdade, o que aconteceu é que, com todo esse movimento, né, todos os países, né, mais preocupados, né, eles correram para terem as suas leis gerais de proteção de dados. Tá? E o que essa lei ela vem fazer? Ela vem atuar muito fortemente na questão de dado pessoal, tá? Dado de pessoa física. Então, ela já começa com uma primeira definição, né, do que é um dado de pessoa física, né? O que é o dado pessoal que ela protege? É todo dado que, de alguma forma, identifique de forma única um indivíduo. Tá? Então, ela vem com uma definição de dado pessoal que já é um pouco contraditória ao nosso senso comum do que é um dado pessoal. Né? Às vezes a gente vira e fala assim, mas o meu e-mail corporativo é um dado profissional. Né? Mas pela ótica e pela definição da Lei Geral de Proteção de Dados, né, se o seu e-mail corporativo contém, por exemplo, seu nome, seu sobrenome e naturalmente, né, o domínio da sua empresa, né, se naquela empresa só existe você com aquele nome e aquele sobrenome, né, aquele e-mail consegue te identificar. Como aquele e-mail te identifica como uma pessoa única, aos olhos da lei, ela é um dado pessoal. Né? Então, olha como ela é uma lei que ela traz muitos itens de risco, né? Porque se eu começo a interpretar essa lei, né, e já começo com uma interpretação incorreta do que ela te pede para proteger, né, o que ela te exige que seja protegido, né, você pode, de repente, fazer toda uma série de ações dentro da empresa para proteger o que você entendeu que são dados pessoais e, de repente, você pode descobrir que você não está protegendo efetivamente o que são dados pessoais na definição da lei. Né? Outra coisa interessante, né, quando você pega e fala, mas eu posso, o dado pessoal, ela também pode ser o dado que identifica de forma indireta um indivíduo. Né? Então, ou seja, eu não preciso ter um CPF diretamente, um nome completo, por exemplo, para identificar o indivíduo. Se eu pegar, por exemplo, as informações como endereço residencial, né, data de nascimento e sexo, eu identifico de forma única, né, todos os brasileiros que não sejam gêmeos univitelinos e que morem na mesma casa. Porque eles vão ser únicos, vão ser indivíduos únicos. Então, percebe que com essas três informações, eu já tenho o conceito do dado pessoal que precisa ser protegido pela lei. E aí, mais outras duas definições interessantes, né? O dado sensível, na verdade, é um dado que ela fala, olha, esse daqui é um dado que, além de você proteger dentro de todo o respeito que você deve ter com o titular, né, eles são dados que podem gerar um dano maior caso algo aconteça com esses dados, se esses dados vazarem. Então, é importante que você tenha um cuidado ainda maior, né, com esses dados sensíveis. Tá? Ela também fala o seguinte, olha, a partir do momento que você anonimiza esse dado, né, pessoal, ou seja, eu já não consigo mais chegar no indivíduo, né, isso aí eu não considero mais dado pessoal, e aí você não está sujeito, né, ao que eu estou determinando, eu como legislação estou determinando, né, que deve ser feito para dados pessoais. Tá? Acaba sendo uma boa saída para simplificar vários processos, né, e várias tratativas de dados pessoais dentro da instituição. Uma última definição também, que foge um pouco do senso comum, né, e principalmente para a gente de TI, né, quando ela fala o que é um tratamento de dados. Porque ela diz, olha, todo tratamento de dados é regido, né, pelas minhas determinações aqui, como Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você trata dado pessoal, né, você precisa seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Só que, quando a gente fala em tratamento, né, o senso comum nos remete a, olha, tratamento é transformação, né?
eu tenho que pegar esse dado e transformar ele em alguma coisa, né? Eu vou manipular esse dado para fazer alguma coisa, né? E ela vem como um conceito bem mais abrangente de tratamento, que é, não, na verdade, tratamento é qualquer coisa que você fizer com o dado. Ah, eu passei no corredor, né, vi o monitor aberto ali com o cara fazendo um cadastro e vi os dados de quem estava sendo cadastrado. Eu tratei um dado, porque eu vi o dado. Ah, eu peguei, tinha uma mesa, né, virada de ponta, de cabeça para baixo na mesa ali, eu vi que parecia ser alguma coisa, né, prontuário médico, alguma coisa, eu sabia que não podia estar ali, peguei, nem vi o que tinha lá, só rasguei e joguei fora. Eu eliminei o dado, eu tratei o dado. Então, assim, notem que dentro da definição de tratamento, né, ela é uma definição muito ampla, que também é importante ser bem conhecida, ser bem entendida, né, porque senão a gente pode também gerar algumas situações de projeto, um escopo de projeto, né, que não contempla tudo o que precisa ser feito. E olha que coisa legal, quando a gente fala para tratamento de dados pessoais, né, a gente fala assim, mas tudo bem, então essa lei ela vem para proteger o dado, eu preciso tomar cuidado com violação. Né? E isso fica martelando na cabeça das pessoas, né, de forma geral, né? Mas, na verdade, não é só violação. A violação, ela acontece, né? Natural. Né? Por quê? Porque é impossível você proteger o dado de forma completa, né? Qualquer dado que seja. Né? Pentágono vaza. Forças Armadas norte-americanas têm violação de dados. Né? Então, e quais são os maiores orçamentos mundiais hoje de proteção de dados? Com certeza estão ali. Então, não tem como você garantir uma não violação de dados. O que você consegue fazer dentro da sua empresa, e é o que a lei te pede, é que você tenha, né, todo um programa de governança, né, toda uma preocupação e um respeito aos titulares e aos dados desses titulares. Né? Então, quando ela te fala, né, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de uma série de coisas, né, para reduzir o risco de violação. Porque eu nunca vou conseguir efetivamente, né, garantir que a violação não vai acontecer, que o dado não vai vazar. E como o tratamento de dados é tudo que eu faço com dado, né, isso quer dizer, então, que se eu mandar dado para alguém, eu estou tratando dado. Se eu receber dado de alguém, eu estou recebendo dado. Né? E, a princípio, todo mundo que mexe no dado pessoal, né, pode ser solidariamente responsável ao que acontece com esse dado. Né? E culturalmente, a gente fica realmente longe dessa realidade, achando assim, olha, eu nunca precisei me preocupar com isso, eu não mexo com muito dado, né? E mais, os dados que eu mexo, a maior parte fica aqui comigo, né? Eu não fico mandando isso para um monte de lugar. Né? Vamos pegar aqui um exemplo de um hospital. Né? Será que o hospital ele manda muito dado para fora ou recebe muito dado de fora? Ele com certeza tem muito dado lá dentro. Né? Bom, ele tem parcerias com laboratórios. Então, dados vão para diversos laboratórios externos ao hospital. Dados de saúde, né, com a identificação do paciente. Ele atende planos de saúde, né, e, portanto, ele tem convênios com diversos planos de saúde onde ele precisa identificar todos os conveniados. Né? Então, dados pessoais também são trocados entre o hospital e o plano de saúde. Uma situação mais pontual, né, bombeiros, né, socorro, né, ambulâncias, né, quando o acidentado ele chega na emergência, né, precisa fazer a entrada desse paciente, dados pessoais sendo tratados, né, entre instituições, entre o corpo de bombeiros, né, e o hospital. Fornecedores de serviços de TI, né, cá estamos nós, de TI, envolvidos nessa tal dessa LGPD, né, porque dados pessoais trafegam pelo que a gente faz, pelo que a gente trabalha. E aí, mais alguns exemplos, tá, pessoal, para mostrar, né, e abrir a mente, né, quando a gente fala assim, eu acho que eu não transfiro muito dado pessoal, né, esses dados pessoais eles estão voando para tudo quanto é lado. Né, e é natural que a gente não perceba, porque a gente nunca teve que se preocupar com esse tipo de coisa. Né? Dado pessoal e copo de água era mais ou menos a mesma coisa, né? Qualquer hora que eu precisar eu tenho e eu consigo onde eu quiser. Né? Agora, eu preciso ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de controle sobre isso. Né? Porque eu tenho uma lei dizendo, olha, você tem que respeitar isso, você tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é seu, isso é do titular. Você tem uma tutela temporária e autorizada para tratar isso. Tá? Respeite o titular. Internamente, a mesma coisa acontece. Né? Dentro dos setores internos, né, de um hospital, por exemplo, né, dados pessoais em todos os setores e transitando entre esses setores.
há também outra coisa que passa invisível pela nosso monitor, né, de dia a dia, nosso monitoramento de dia a dia, porque também não está na nossa cultura prestar atenção nisso. Tá? Então, a ideia de mostrar um pouco desse ecossistema todo de dados pessoais é para abrir a cabeça, né? Porque quando a gente pensa assim, isso aqui não é para mim, eu só trabalho só B2B, né? Eu não trato dado pessoal. Trata muito dado pessoal, né? Porque o seu B2B, tudo bem que o seu relacionamento é com empresas, né? Dentro do conceito do senso comum, né? E até da definição, né, do B2B. Mas quando eu converso com alguém e quando eu estou entregando meu serviço, eu estou tratando com pessoas. É impossível eu entregar um serviço ou um produto sem me relacionar com pessoas. Eu não estou me relacionando com um CNPJ escrito num papel. Eu estou sempre me relacionando com as pessoas. Bom, ok, Ronaldo, entendi. Agora entendi porque você falou que LGPD é chato, porque esse negócio aí deu até frio na espinha, né? Não gostei do que eu vi até agora. Mas o que é essa LGPD, então? De que jeito que a gente trabalha com ela? Né? Olha, que coisa interessante. Como a gente comentou, a LGPD não surgiu do nada. Né? Tudo isso que a gente viu já deveria ser, e já é preocupação, na verdade, das empresas, né? Com mais maturidade, talvez, em alguns países na Europa e América do Norte, mas mesmo aqui no Brasil, né, o hospital ele sempre se preocupou com a questão de dados pessoais. Né? Esses dias atrás, a gente estava conversando com um superintendente de um hospital, e ele comentando, olha, isso que vocês estão falando não me parece ser algo totalmente novo. Né? O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, os códigos de ética dos profissionais de saúde sempre pediram esse tipo de coisa. Então, não é algo novo. Foi perfeito, e é isso mesmo, não é algo novo. Né? Só que ele está, sim, né, olhando para algo novo. Né? São coisas que eu já fazia, mas agora eu tenho que fazer para um contexto novo. Então, eu já cuidava de dados, mas agora eu preciso cuidar de dados pessoais. Esses talvez sejam essa é a grande novidade da LGPD. Né? Outra coisa também, né, que é interessante da gente comentar, né, que a LGPD ela não é pontual, né, ela não é isolada. Você não consegue fazer assim algo estanque e perfeito, acabou, né, foi. Né? Ela é dinâmica. Né? Por que ela é dinâmica? Porque a gente tem a questão, né, de dados pessoais, né, sendo transferidos, né, e eles trocam, e eles acontecem, os tratamentos acontecem onde? Nos processos da empresa, né, nos processos da instituição. E os processos mudam. Eu tenho novos produtos, eu tenho novos parceiros, tenho processos diferentes, fiz uma joint venture, dividi a empresa, né, vendi parte da empresa, e isso tudo vai mudando. Né? Como isso vai mudando, né, todos os processos também vão mudando, todos os tratamentos de dados pessoais, eles sofrem transformação com o tempo. Então, não adianta eu pensar assim, eu contratei aqui, eu fiz um projeto interno, estou adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Você está nesse segundo, no próximo talvez já não mais. Então, o que você precisa, na verdade, não é de um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas sim um projeto para o desenvolvimento de um programa que vai atender e monitorar toda a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E como é que, então, né, a gente recomenda, e a forma como a gente aborda hoje a LGPD aqui na VAR, tá? Nos nossos trabalhos? De novo, um vocabulário bem conhecido aí do PMI. Né? LGPD, né, você pode fazer uma abordagem muito interessante quando você olha para ela como riscos. Quando você entra na matéria de gestão de riscos, né, dentre os diversos tipos de riscos que você avalia, né, você tem o risco legal, né, você tem os riscos de legislação. Né, e quando a LGPD ela entra com uma série de exigências para você, essas exigências elas não são exigências estanques. Olha, fiz, estou certo, não fiz, morri. Não é isso. Né? Olha, você tem essas coisas para fazer, né? E se você não fizer, pode ser que dê problema. Pode ser que não. Isso, bom, se pode ser que sim, pode ser que não. Opa, esse conceito eu conheço, esse conceito é risco. Então eu posso usar ferramentas de gestão de riscos para trabalhar no GPD? Fantástico. Né? Mas o que você pode, né? Na nossa visão, você deve. Por quê? Porque se você trata tudo aquilo como fato estanque, imediato, que você tem que virar a chave na sua empresa e de repente está atendendo tudo, dá tela azul.
né? Você trava, você fala assim, nossa, eu tenho 52 artigos exigindo uma pancada de coisas, dentre esses, coisas que inclusive são extremamente subjetivas, e como que eu faço essa virada de chave e de repente eu estou atendendo tudo? E como que eu sei que eu estou atendendo tudo? E como que eu garanto que, pronto, travou, né? Desespero total, né? Pula do avião, abre paraquedas, porque não sei o que eu faço mais, né? Não, mas e se eu abordo com uma ótica de riscos? Puxa, isso agora ficou mais palatável, né? Ficou um pouco mais interessante. Agora eu consigo, inclusive, falar com a minha alta gestão, né, para mostrar e ajudar a priorizar esse negócio. Principalmente quando, depois de entender a LGPD como riscos, né, eu consigo olhar para a realidade da minha empresa e fazer essa conexão. Né? Opa, beleza, entendi o que a LGPD está pedindo para o Brasil, né? Entendi o que é a minha empresa, e agora eu entendi que existe uma intersecção ali, que algumas coisas fazem sentido para minha empresa, outras não fazem sentido para minha empresa, e dessas coisas que fazem sentido para minha empresa, eu consigo categorizar em riscos. Fantástico. Putz, ficou mais fácil de eu trabalhar esse negócio esquisito, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente lê ela pela primeira vez. E aí, né, pô, mas essa LGPD, ela tem umas linguagens estranhas, né? E é lei, né? Então eu vou mandar para o meu jurídico, né? É o que a gente vê várias empresas fazendo, né? Aí a gente que é de TI, né, também já deve ter muita gente que passou por isso. Não, 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 não. A parte do jurídico é só criar os documentos. O resto tudo é com TI. Nossa, lindo, né? Agora eu de TI tenho que entrar numa lei de 60 e lá vai porrada artigos e nunca, se eu quisesse estudar lei, eu não tinha virado analista de TI, mas ok, vamos ler esse negócio, né? E, ó, beleza, mas jurídico, por favor, socorro, não estou entendendo o que essa lei está falando. Ah, se você não entende o que é governança em privacidade de dados, e que eu, jurídico, vou falar sobre isso? Isso aí é coisa de TI, é governança, sei lá, você que me fala o que tem que fazer aqui nesse troço. E fica aquela conversa estranha, né? TI olhando para o jurídico e falando assim, cara, que é esse tal desse espírito da lei aqui que vocês estão falando? E o jurídico olha para a TI e fala assim, olha, cookie para mim é biscoito para eu comer. Você está falando que tem cookie no navegador, eu não sei nem do que você está falando. Vira uma conversa estranha, né? Vira uma conversa difícil de fluir. E aí, por isso que a gente acredita muito, né, num tradutor, né, para esses dois grandes atores, né, nesse jogo, né, que são os processos, né, que vão nos permitir enxergar o fluxo das coisas, né, e vão nos permitir enxergar a lógica das coisas. Agora, o jurídico com processos, né, isso já é algo extremamente fluido. Né? Por que isso é fluido? Porque é o que o jurídico faz, é entender os processos da instituição e colocar vários mecanismos de proteção. E por que para TI processos também é uma linguagem clara e comum? Porque TI trabalha todas as suas soluções em cima de processos. Eu estou ali automatizando um processo, protegendo um processo. Achamos uma linguagem comum. Agora eu não vou precisar falar mandarim e esperar que o japonês entenda. Vamos conversar todo mundo em inglês que está tudo certo. Então, o trabalho ele precisa ser conjunto, tá? Ele precisa estar conectado. Os profissionais, as áreas, elas precisam estar interligadas e precisam fazer realmente um trabalho de mãos dadas, tá? Porque quando isso não acontece, né, as soluções, elas por vezes, elas saem truncadas. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, né? O famoso termo de consentimento. Agora eu preciso de consentimento para tudo. Lenda, tá? Na verdade, eu não preciso de consentimento para tudo, mas ok, né? A lei fala de um tal de, olha, se você vai tratar o dado do titular, né, dependendo do que você vai fazer, você precisa que o titular te dê o consentimento. E aí a lei, ela te fala o seguinte, olha, para esse consentimento ser válido, tem aqui alguns critérios jurídicos, tá? Legal, o jurídico entende aqueles critérios jurídicos. Né? Só que ele também, a partir do momento que eu tenho esse consentimento, né, para eu conseguir guardar esse consentimento, né, de forma segura, né, eu, jurídico, não vou saber falar isso. Né? Mas por que eu tenho que guardar isso de forma segura? Porque eu tenho dados do titular. Eu sei quem é o titular que me deu qual consentimento. Eu preciso guardar isso. Ô, TI, você me ajuda aqui? O que é esse tal de criptografias? Precisa de banco de dados mesmo? Como que a gente vai guardar esse negócio aqui? Porque
Se eu sou um hospital e, eventualmente, quero pegar o consentimento de todo mundo que passa aqui, não vai dar para fazer na mão, né? A gente vai precisar de algum outro jeito aqui, um pouquinho mais tecnológico. Preciso de uma ajudinha, né? E isso precisa estar guardado de forma segura, né? Ah, legal, legal, vamos fazer isso. Mas espera aí, hospital, né? Hospital, ele tem outras bases legais, né? Será que eu preciso de consentimento mesmo? Jurídico, o que que esse outro negócio de base legal aí, esse tal de tutela da saúde, proteção à vida, isso não resolve? Nossa, então, é exatamente isso. Por que que você está pegando esse tal de consentimento? Por que que você não pediu um consentimento aqui para início de conversa? Não precisa de consentimento aqui nesse troço. Vamos usar uma outra base legal, tutela da saúde. Ah, legal, tudo bem, mas olha, é que a gente tem no nosso grupo aqui de saúde também um plano de saúde que faz parte do grupo e a gente quer pegar os dados dos nossos pacientes, né, para vender plano de saúde. Ah, não, então realmente precisa de consentimento e a gente precisa entender agora melhor quais são os tratamentos que a gente vai colocar nesse consentimento, porque não é só a tutela da saúde que a gente está fazendo aqui. Beleza, mas então a gente vai ter que olhar os processos, porque esse dado está entrando, eu não sei para onde ele está indo, e eu preciso saber esse fluxo desses dados para saber se a gente realmente só está pegando esse dado para cuidar do paciente e para vender plano de saúde, né? Talvez eu esteja pegando esse dado para vender máscara, não sei, vacina, não sei, né? O que mais que eu estou fazendo com isso, né? Chama a galera dos processos, chama a galera das áreas, vamos entender o que está acontecendo, para onde esses dados estão indo, né? E chama o cara da TI, porque a gente coloca tudo dentro da MV, que é um ERP convencional da área da saúde, de hospitais, e, putz, todo mundo acho que tem acesso nessa MV aqui, então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, percebam como, quando isso não se torna interdisciplinar e multidisciplinar, tudo fica truncado, né? E quando tudo fica truncado, aquilo que era para ser algo fantástico para proteger a instituição e que todos fizeram o seu papel, né, em zonas, em modelos ensilados, né, mas usando, né, o estado da arte de proteção, o estado da arte do jurídico, quando eu fui colocar para rodar, ele não conectou, quebrou. Aquele consentimento está lindo com todas as características jurídicas, mas eu descobri que eu não coloquei todos os tratamentos, usei a base legal errada e eu guardei isso na gaveta da recepção, que não tinha nem chave, e na verdade o pessoal da limpeza tem acesso ali direto e, putz, deu problema. Então, essa é uma crença muito forte nossa. Olha, LGPD, ela é interdisciplinar, ela é multidisciplinar. Quando ela não é tratada dessa forma, ela dá bastante dor de cabeça. Olhando para a realidade de TI, desenvolvimento de software, né? Essa daqui também é um exemplo bem legal, né? Onde a gente olha para desenvolvimento e fala assim, cara, mas desenvolvimento é desenvolvimento. Isso aqui, graças a Deus, não tem nada a ver com esse troço aí que vocês estão falando aí, e agora deixa eu ficar aqui no meu canto desenvolvendo. Bom, o artigo 46 da lei, ela fala o seguinte, todo novo produto ou serviço, desde a concepção até a execução, né, tem que ser dotada de medidas técnicas e administrativas de segurança. Software, em geral, é algum novo serviço, ou produto, né, se você for vender licença. Né? Tá, mas então, o que que isso significa? Deixa eu olhar a lei aqui, deixa eu ver o que mais que ela fala sobre isso. Ela não fala mais nada, ela deixa desse jeito. E aí o pessoal de desenvolvimento vai falar, olha para aquilo e fala assim, cara, legal, não tenho noção do que é esse troço aqui, não tenho noção do que fazer com isso, né? Só que olha que coisa perigosa, né? Tudo bem, legal, tem um artigo ali que fala isso de forma super etérea, né? E o gerente de desenvolvimento olha e fala assim, beleza, mas eu não tenho noção do que eu tenho que fazer com isso. Ok, mas a gente não pode alegar desconhecimento e ignorância de uma lei quando eu não estou cumprindo ela e isso ser uma defesa. O fato de eu não ter entendido e não estar não me dá a autorização para não cumprir. Né? Ou seja, será que eu, como um gestor de desenvolvimento, né, estou autorizando e liberando versões ilegais do software que eu estou comercializando? Porque eu não estou atendendo um artigo da lei? Né? Qual que é a consequência disso? Tá? Então, percebam, olha, jurídico, vamos ter que conversar de novo para a gente começar a fazer as conexões, entender como é que as coisas toda funciona. Se a gente não conseguir criar alguma coisa, um entendimento comum aqui, um entendimento alinhado sobre como que a gente trata isso e atende esse artigo, nós podemos ter um sério problema de mercado. Então, até nem estou dizendo problema
de jurídico, não. Né? O problema até de mercado, né? Poxa, será eu vou conseguir continuar vendendo um negócio que eu não consigo demonstrar legalidade nele? Então, mas travei de novo. Não, não, de novo, risco. Vamos fazer gestão de risco. E vamos trabalhar de forma integrada. Ou seja, todo mundo junto. Tá? Não adianta a gente tentar fazer isso cada um no nosso quadrado, porque a coisa vai ficar desconectada, né? E por vezes vai dar tela azul de novo, vai travar, falando, nossa, não sei como que eu saio disso, não sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Bom, outro ponto interessante voltado à questão dos riscos, né? Onde estão os maiores riscos da empresa? Nas bordas. Como assim nas bordas, nas fronteiras? Né? Tudo o que o mercado consegue enxergar no meu entorno, né, é onde eu tenho o meu maior risco, porque é onde a maior quantidade de pessoas está enxergando se eu estou bonito ou se eu estou feio, se eu tomei banho, se eu não tomei banho, né, se eu estou de pantufa ou não. Né? Então, ali é que eu consigo identificar os meus maiores riscos, né, iniciais relacionados à LGPD. Né? Então, meu website, eu estou pegando dado ali e estou pegando isso sem consentimento. Né? Eu tenho um software como serviço, né, e eu tenho um termo de uso adequado. Né? Minha política de privacidade ela está adequada. Né? Quando eu vou na recepção, né, a recepção ela me explica antes de fazer o meu cadastro e me pede o consentimento, me pega o meu consentimento. Então, assim, todas essas bordas, né, elas são onde estão os maiores riscos e é onde a gente recomenda, né, o início dos trabalhos. Né? Depois a gente vai entrando para dentro da empresa, né, para identificar e tratar os riscos internos, né, porque eles já estão naturalmente um pouco mais protegidos. Eles já são, por natureza, menores do que esses riscos de borda, tá? Na questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, como que eu faço para me proteger? Bom, como a gente já comentou, processos, tecnologia e legal. Só que esses três, na verdade, são pilares que vão sustentar algo muito mais poderoso, que é o que efetivamente vai te proteger em termos de Lei Geral de Proteção de Dados, que é cultura, gente. Tá? Não adianta eu ter processo, ter jurídico, ter tecnologia, se as pessoas não estão sensibilizadas e conscientizadas, né, de que proteger o dado do titular é muito importante a partir de agora. Fazendo uma analogia, né? Se o dado hoje é um ativo, né, eu devo tratá-lo como todos os ativos da minha empresa. Se alguém chega com uma mala de dinheiro na recepção, coloca na frente da recepcionista, não fala nada, vira e começa a ir embora, o que a recepcionista geralmente vai fazer? Ô, fulano, porque peraí, o que é isso? Isso aqui você não pode deixar aqui, eu não posso receber esse negócio, cadê a nota fiscal de quem que é isso? Não sei o quê. Toma, leva embora. Né? Poxa, mas com dados pessoais, eu pego, meto o pendrive, coloco no bolso, saio e saio distribuindo para um monte de gente, né? Entendeu? Olha, o nível de preocupação, né? É importante a gente fazer essas analogias para conseguir perceber e entender, né, que existe uma nova cultura a ser aplicada agora, implantada dentro das instituições. Tá? Então, a LGPD ela precisa ser integrada, ela precisa ser contínua, né, e ela precisa ser incorporada, né, na cultura empresarial. Aqui alguns benefícios, tá? Resultado de pesquisas. Né? Essa daqui é da Cisco. Para cada dólar gasto em privacidade, empresas recebem em média 2,7 dólares de retorno e no Brasil 3,3. Olha que legal. Né? Por que isso? Né? O que a gente tem visto nos nossos trabalhos? Né? Quando a empresa ela começa a olhar para a questão da privacidade, né? E começa a olhar a empresa de forma estruturada, essa visão, né, de empresa estruturada, são identificadas diversas oportunidades de otimização de processos. Né? Então, puxa, isso gera uma economia fantástica. E outra, se a gente está trabalhando em a questão de riscos, eu começo a reduzir meus riscos, né? E isso naturalmente diminui os meus problemas e o meu gasto com resolução de problemas. É interessante também aí o resultado de uma outra fonte de pesquisa, né? 41% desses entrevistados disseram que notícias sobre o uso indevido de dados faz com que eles percam confiança nas empresas. Olha a questão da imagem. Né? Quanto tempo será que a Netshoes levou até recuperar a imagem daquele vazamento de 17 e 18? Há um ano atrás, a gente estava conversando falando numa empresa sobre esse caso, e um funcionário da empresa falou, eu estava nesse meio aí, putz, foi uma dor de cabeça horrível, porque inclusive usaram para abrir conta bancária falsa no meu nome.
68% acham que é importante saber como seus dados pessoais estão sendo usados. Então, pessoal, a ideia foi dar uma visão geral para vocês, né, de como é a questão da LGPD, como que é a nossa crença, né, de uma boa abordagem para você trabalhar essa questão de iniciar esse desenho desse programa, né, do atendimento às exigências da lei, né, e fico aqui à disposição, tá, para a gente bater um papo. Me disseram que a gente poderia ter um minutinho no final para bater